Nesta aula vamos ver duas funções que normalmente até aparecem juntas e que nos dão uma alternativa aos procs, ao proc V, ao proc H, e no caso de não teres o proc X também é uma boa alternativa. Porquê? Porque no proc V, se tu bem te lembras, a coluna a procurar tem que ser sempre a primeira coluna, ou seja, tu procuras sempre a primeira coluna para a direita, não consegues procurar aquilo que está para trás da coluna de pesquisa, no índice mais correto isso já não acontece, ou seja, já consegues procurar tanto para a direita como para a esquerda. Portanto, é uma boa alternativa quando o PROC V, ou o PROC H no caso, não te vai ajudar, não vai ser possível, tendo em conta a estrutura dos teus dados. Então, temos aqui vários colaboradores e temos a faturação ao longo dos meses do ano, de janeiro a dezembro. Vamos supor, por exemplo, que queremos saber a faturação do André para março. André março seria 1890. Ou, por exemplo, o André em janeiro, 2742. Como é que nós podemos fazer isso? Então, vamos começar por uma forma índice. Igual, atenção, acento no i. Batemos então aqui a sugestão índice. Dou duplo clique. A matriz, eu vou selecionar apenas a matriz aqui, de janeiro. Vamos já ver que depois eu vou alargar o resto da tabela, mas para já vou só começar aqui a selecionar aqui os meus dados de janeiro. Ponto e vírgula. O número da linha, André, então 1, 2, 3, 4, 5. 5. A coluna é opcional, neste caso, como eu só tenho um selecionado, uma coluna selecionada, a minha matriz de dados é uma matriz única, reparem que é apenas a coluna C. Posso não pôr nada, posso pôr 1. 2742. Reparem então, janeiro, André, 2742. Reparem, mais uma vez, que se eu pusesse aqui 2, ia-me dar erro. Porquê? Como eu disse, a minha matriz é apenas da coluna C, portanto, não tenho duas colunas, tenho uma única coluna. Então, selecionando a matriz, o número da linha é o 5, porque o André, o colaborador André, está na linha número 5. Atenção, não corresponde ao número da linha. Corresponde a partir do qual eu estou a organizar os meus dados. Eu estou a selecionar os meus dados. No caso da coluna 3 à coluna 14, portanto, a coluna 3, desculpa, da coluna C da linha 3 à linha 14, a linha 3 passa a ser a minha primeira linha dentro desta minha organização de dados. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. O número 5 então é referente ao André. Não se esqueçam então que isto não é o número da linha. Porquê? Porque esta minha tabela, reparem, está a começar, os meus dados estão a começar na linha 3. Como eu tinha dito, então, como eu só tinha, na matriz só tinha selecionado uma coluna, obviamente que eu não posso selecionar então o número da coluna 2, porque só tenho uma única coluna. Mas reparem agora que se eu em vez de pôr C3 a C14 selecionasse C3 a M14, agora dou Enter, reparem então, agora sim já posso selecionar a coluna 2. Mais uma vez, a coluna 2 não é a coluna B. Porquê? Porque os meus dados começam na coluna C. Portanto, a coluna C é a minha primeira coluna, a coluna D é a coluna número 2. Se eu quiser a coluna de dezembro, por exemplo, vou pôr 12. Reparem então, André em dezembro tem 2.464 euros. É exatamente como aparece aqui. Agora, obviamente que isto não é muito dinâmico. Porquê? Porque eu tenho que verificar em que linha é que está, neste caso o André, o colaborador que eu quiser selecionar, e em que coluna está o mês que eu também quero, da qual eu quero retirar os dados. Agora, nós queremos pôr isto dinâmico. O que é que nós queremos? Queremos pôr isto de forma a que, selecionando o colaborador e selecionando o mês, retiramos então a faturação, sem ter que andar aqui a contar em que linha ou em que coluna é que está ou o colaborador ou o mês que nós queremos pesquisar. Existe uma outra função, que é a função corresp. Eu vou explicar individualmente, tanto o índice como o corresp, depois vamos juntar as duas então para criar a fórmula que nos vai permitir então esta procura de dados dinâmica. Vou ler a procurar no corresp. Vou ler a procurar, eu quero procurar o Pedro. Vamos supor aqui que é o Pedro. Ponto e vírgula.
Na matriz a procurar neste caso é onde eu tenho os dados dos colaboradores, ponto e vírgula, a correspondência, eu quero a correspondência exata, quero que me procure exatamente o nome de Pedro. Vou fechar parênteses. 3. Isto aqui até está em moeda, porque é faturação, mas neste caso eu só vou pôr geral. 3. O que é que este 3 significa? Significa que o Pedro, 1, 2, 3, está na terceira linha da matriz de procura. Agora, se eu selecionasse, por exemplo, a Rita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Confere, está na 10ª linha. O mesmo podemos fazer também para as colunas. Reparem uma coisa. Eu vou procurar, por exemplo, vou procurar o mês que eu tenho aqui na célula P3. A matriz de procura, então, vai ser de janeiro a dezembro. Ponto e vírgula, mais uma vez 0, porque eu quero correspondência exata. Quero procurar exatamente o mês. Abril 4. Então, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Por isso é que temos aqui 4. Se quisermos, por exemplo, outubro, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outubro, 10. Ou seja, conseguimos com esta função corresp tirar o número da linha e o número da coluna de onde queremos retirar então os dados, neste caso o valor de faturação. Agora, então já conseguimos juntar as duas coisas, tanto a função índice como com a função corresp. Como é que vamos fazer isto? Então, igual, índice, matriz, aqui o intervalo que contém os dados, ponto e vírgula, no número da linha. Então aqui sim vamos usar o corresp. Corresp. O valor a procurar é o nome do colaborador, ponto e vírgula, na matriz a procurar, então, de João, aqui onde eu tenho um intervalo com o nome dos colaboradores, neste caso de João até Marta, neste caso de B3 a B14, tipo de correspondência exato. Ponto e vírgula. Ou seja, já temos então a linha automática, automaticamente selecionando aqui o colaborador, este valor vai alterar para o número da linha respectiva. Falta-nos agora o número da coluna. Se eu tivesse apenas uma única coluna, neste caso janeiro, não iria ser necessário. Mas como eu tenho aqui 12 colunas e eu nunca sei que mês é que o utilizador vai querer procurar, portanto, mais uma vez corresp. O valor a procurar é então o mês, neste caso outubro, ponto e vírgula na matriz a procurar, neste caso de C2 a N2, ou seja, de janeiro a dezembro, ponto e vírgula, o tipo de correspondência é exata, porque eu quero procurar exatamente a palavra que está aqui no mês. Fecho mais um parênteses e dou Enter. Reparem agora, outubro, Rita. Rita, outubro, ok? Temos aqui 2036 euros. 2036 euros. Reparem, faturação 2036 euros. Se alterarmos, por exemplo, para o André em outubro tem 2.642 euros. Faturação 2.642 euros. Se alterarmos, por exemplo, para fevereiro, o André em fevereiro tem 2.960, o André tem 2.960 euros. Ou seja, sempre que alterarmos aqui tanto o mês como o colaborador, altera a linha e o mês. Altera a linha e altera a coluna. Mas como temos então isto de forma dinâmica, com o corresp, vamos verificar qual é a linha e qual é o mês, sem ter que andar a contar de forma manual, obviamente que não é prático, e assim conseguimos ter o valor da faturação, tendo em conta o colaborador e tendo em conta o mês que estamos a querer procurar.